Fala pessoal, tudo bem? Vamos então para a nossa aula de número 5. Nós já falamos sobre as nomenclaturas, nós já falamos sobre a tutela antecipada, sobre a tutela cautelar, também já falamos um pouquinho sobre as características aí, de uma forma geral das tutelas provisórias. E agora a gente vai entrar nos requisitos da tutela provisória de urgência. Então, como nós temos aqui no nosso quadro, né? Hoje a gente vai falar especificamente da tutela provisória de urgência, dos requisitos para a tutela provisória de urgência, que estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, tá? E vamos a ele já sem mais delongas. Esses requisitos que estão aqui no artigo 300, eles se aplicam tanto para a tutela de urgência cautelar, quanto para a tutela de urgência antecipada. Tá legal? São os mesmos requisitos para as duas tutelas, porque ambas são espécies da tutela de urgência. Tá legal? Então vamos lá. Requisitos. Artigo 300. O artigo 300 vai dizer o seguinte: a tutela provisória de urgência será concedida quando tiver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, esse é o nosso primeiro requisito, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então nós temos dois requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Primeiro requisito, probabilidade do direito. Primeiro requisito. Segundo requisito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tá? Então nós temos esses dois requisitos para a concessão aí da tutela provisória de urgência. Tá legal? Vamos ao primeiro. Então, primeiro requisito, probabilidade do direito. Probabilidade, ele significa provável. Ele vem de probabile, né? É de probabilidade. Ou seja, é provável que o direito material que eu estou alegando, com base nas provas que eu estou trazendo, né, é provável que eu, ao final desse processo, ou seja, quando de uma tutela definitiva, eu obtenha êxito na tutela definitiva. Portanto, o meu direito para uma tutela provisória, ele é provável, tá? Então eu preciso aí comprovar por meio de argumentação, de artigos de lei, de jurisprudência e também das provas que eu trago ao processo. Essas provas são normalmente documentais, porque se faz esse pedido de tutela provisória normalmente na petição inicial, tá? Então, essa probabilidade é essa análise realizada pelo magistrado de um juízo de ser provável que a parte que esteja alegando o seu direito em tutela provisória e em cognição sumária, seja provável que ela, ao final do processo, obtenha êxito. Probabilidade. Lembra que nós já falamos nas aulas passadas que a tutela provisória pode ser revogada e modificada a qualquer tempo. Por isso que é provável. Não é certo, tá? É provável. E isso vai muito de encontro com as provas com que a parte que pleiteia essa tutela provisória traz ao processo. Tá legal? Esse, então, é o nosso primeiro requisito de probabilidade do direito. Segundo requisito, então, temos o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tá? Então, aqui eu preciso trazer um perigo, uma iminência de um perigo. No Código passado, eles chamavam de um perigo de difícil reparação, né? Ou seja, eu tenho ali um grande perigo na ausência da concessão dessa tutela provisória, né? Ou seja, é um perigo de dano em que o Fred Didier vai dizer que é um perigo concreto, ele é um perigo atual, né? Então, perigo concreto não é um perigo hipotético, um perigo atual, que é um perigo que está acontecendo ali, e também um perigo grave, né? Grave, que vai prejudicar aí a eficácia do seu direito. Tá? Então eu preciso desse perigo muito grande. Na verdade, é a falta da efetividade da prestação jurisdicional. Esse é o perigo. Porque se a prestação jurisdicional não me for concedida naquele momento, eu posso aí ter uma ineficácia de uma prestação jurisdicional. Então, por isso, eu comprovo aí o meu perigo. O Leonardo Ferres, ele vai dizer que o perigo ele é muito
muito levado em consideração para a concessão das tutelas provisórias, muito mais do que a probabilidade. Então, para que eu possa conseguir êxito numa tutela provisória, eu realmente preciso de um perigo. E lembre-se que aqui nós estamos falando da tutela provisória de urgência, que serve tanto para cautelar quanto para tutela antecipada. Tá legal? Então nós temos aí esses dois requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Legal? Vamos lá. O professor Ovidio Batista, ele já trazia essa diferenciação e eu gosto muito dela, tá? Então vamos lá, olha só. Ele fala o seguinte, né? Que o perigo de dano, ele é da tutela antecipada. E o perigo de risco ao resultado útil do processo é o que eu preciso comprovar para uma tutela cautelar. Tá? Então eu gosto bastante dessa diferenciação, alguns doutrinadores contemporâneos também adotam ela, porque eu comprovo o meu perigo de dano quando se tratar de uma tutela antecipada e eu comprovo o risco ao resultado útil do processo quando se tratar de uma tutela cautelar. Tá? E aí também é muito interessante falar para vocês que o professor Fred Didier não gosta muito dessa nomenclatura aqui de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então fica aí a recomendação para que vocês possam ler um pouquinho mais e formar o próprio convencimento de vocês. Tá legal? Então, esses são os dois requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Tá? Já vou antecipar, porque eu acho muito interessante falar para vocês nesse momento. A tutela da evidência, vocês se recordam daquela nossa diferenciação de tutela provisória de urgência e de tutela provisória da evidência? Não tinha planejado, mas eu vou escrever aqui para vocês, tá? Vocês lembram lá então que a nossa tutela provisória, eu vou colocar só as abreviações, tá? A nossa tutela provisória pode ser concedida, vocês lembram disso? Ou essa tutela provisória é uma tutela de urgência, ou é uma tutela da evidência. A tutela provisória da urgência, sim, pode ser cautelar ou antecipada. E aqui ambas, então, podem ser concedidas em caráter incidente ou antecedente. Tá legal? Falamos, então, aqui dos requisitos da tutela provisória de urgência. Que os requisitos da tutela provisória de urgência são dois. Vocês lembram? Acabamos de falar. Probabilidade do direito e perigo de dano, né? Probabilidade aqui do direito, vou colocar uma abreviação, e o perigo, né? O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na tutela da evidência, nós só temos um desses requisitos. Qual desses requisitos que eu transporto aqui para a tutela da evidência? A tutela da evidência só precisa da comprovação de um requisito, que é a probabilidade. Probabilidade do direito. Ou seja, na tutela da evidência, que a gente vai falar lá para frente, eu não preciso comprovar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Obviamente. Por quê? Porque se eu tivesse um perigo, a tutela provisória seria de urgência e não da evidência. Eu já vou falar uma coisinha aqui entre nós para vocês não ficarem pensando já. Tutela da evidência não significa que o direito é evidente. Não, tá? Eu preciso de uma probabilidade muito mais elevada, mas a gente vai conversar sobre isso na aula de tutela da evidência, tá legal? Beleza. Voltando aqui então, falamos dos requisitos, falei para vocês que na tutela provisória da evidência nós só precisamos comprovar então a probabilidade do direito e na tutela provisória de urgência nós precisamos comprovar tanto a probabilidade quanto o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Maravilha. Agora tem um asterisco aqui, ó. Colocamos um asterisco aqui, ó. Olha só que legal. Reversibilidade. Tem um mais aqui, na verdade, né? Um maisinho. Por que reversibilidade? Tá? Por que reversibilidade? Por que ele não está junto com os requisitos aqui de cima? Porque a reversibilidade, ela é um requisito específico da tutela provisória de urgência antecipada. Antecipada, tá legal?
Ou seja, na tutela provisória cautelar, eu não preciso comprovar aí a reversibilidade. Agora, na tutela provisória de urgência antecipada, eu preciso comprovar a reversibilidade. O que significa essa reversibilidade? Vocês lembram da diferença da tutela antecipada e da tutela cautelar? Olha só, tutela antecipada eu viso, como o próprio nome diz, antecipar o que eu teria em tutela definitiva para uma tutela provisória. A tutela cautelar é uma medida que visa preservar, né, que visa conservar aí o nosso processo. Então, as tutelas cautelares, elas não possuem esse grau de irreversibilidade, porque elas são, em verdade, conservativas, né? Ou seja, ela vai ser reversível. Agora, a tutela antecipada, para que o magistrado possa deferir o seu pedido, ou para você, enquanto na condição de magistrado, deferir um pedido de tutela provisória antecipada, eu preciso da reversibilidade. Ou seja, eu preciso que essa tutela que eu estou concedendo em juízo de cognição sumária, antes do final do processo, ele seja reversível. Ou seja, que seja possível o retorno das partes ao status quo ante, né? Que eu possa, então, retornar, fazer com que essas partes retornem ao status de antes do deferimento dessa tutela provisória de urgência. Tá legal? Então, o requisito da reversibilidade é um requisito específico da tutela antecipada. Tá legal? O professor me dá alguns exemplos aí de tutela reversíveis, né? Mas eu vou usar o mesmo exemplo que nós tratamos nas aulas anteriores. A inserção do nome do autor nos órgãos restritivos. Bom, se eu peço uma tutela antecipada, por exemplo, e peço para que seja retirado o meu nome dos órgãos de proteção ao crédito no início do processo, pedindo uma tutela antecipada, então, e ela é uma tutela reversível, não é? Porque, obviamente, caso chegue ao final desse processo, em tutela definitiva, em cognição exauriente, se o autor tiver a sua demanda julgada improcedente, basta inserir novamente o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. É uma medida reversível. Tá? Então, esse é um exemplo de uma medida que comporta, né, contempla esse requisito da reversibilidade previsto lá no artigo 300, parágrafo 3º, que vai dizer que a tutela provisória de urgência antecipada somente será concedida quando houver a reversibilidade do provimento. Tá legal? Professor, mas e as tutelas, como que fica essa questão da irreversibilidade? Né? Aí eu não vou, por exemplo, conceder uma tutela provisória de urgência antecipada se ela for irreversível? Pois é, aqui a doutrina diz que deve ser utilizado o critério da ponderação e da proporcionalidade. Vou dar 2 exemplos aqui para vocês. O primeiro exemplo é o exemplo do professor Barbosa Moreira, que ele vai trazer o caso de uma transfusão de sangue aí, que por critérios religiosos os pais não autorizam ao menor que faça essa transfusão de sangue, né? Então ingressa-se com uma ação, por exemplo, um dos pais quer essa transfusão, o outro não está autorizando, e ingressa-se com uma ação para saber se vai aí realmente fazer esse procedimento no menor. Pergunto, a transfusão de sangue ela é uma medida reversível? Eu consigo reverter isso e retornar as partes ao status quo? Na verdade não dá, né? Então essa é uma tutela irreversível. E aí? E vai ser deferida essa tutela provisória ou não vai porque ela não preenche o requisito da reversibilidade? Um outro exemplo dado pelo professor Teori Zavascki, né? Ele fala o seguinte: mercadorias perecíveis que são apreendidas pela Receita Estadual ou pela Receita Federal. Ingressa-se com uma ação, então, pedindo para que seja liberada essas mercadorias em tutela provisória, exatamente porque elas são perecíveis, né? E esse também é uma medida que ela não é reversível, né? Eu não consigo, por exemplo,
tirar essas mercadorias, colocar elas à venda, ou eu não consigo conservar elas em um outro lugar, porque elas são perecíveis e elas irão perecer. Então não é uma tutela que contempla o requisito da reversibilidade. E o que é feito nesses casos então, professor? Como que a gente soluciona isso? Bom, isso é solucionado no caso concreto, de acordo com as provas, de acordo com o grau de probabilidade. Aqui não tem uma resposta para dizer sim ou não. Tudo tem que ser levado em consideração pelo magistrado na hora do deferimento ou na hora da análise desse pedido de tutela provisória. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, sobre a irreversibilidade, tá? Essa medida, tanto desses dois exemplos que eu dei, da transfusão de sangue, quanto das mercadorias perecíveis, percebam que ele é irreversível para as duas partes, tá? Percebam que ela é uma tutela que fica irreversível. Porque se você não concede, por exemplo, uma transfusão de sangue, aquele menor pode virar óbito. Então isso é irreversível. Assim como se eu conceder essa tutela para que faça aquele procedimento de transfusão de sangue, ela é irreversível, porque eu não consigo retornar aquele procedimento médico. Da mesma forma das mercadorias perecíveis, é uma tutela irreversível para os dois lados. Porque se eu, enquanto magistrado, não defiro essa tutela provisória de urgência antecipada para que possa fazer a retirada dessas mercadorias perecíveis, elas vão perecer lá. Então é uma tutela irreversível. Ao mesmo passo de que quando se requer essa tutela e o magistrado defere, ela também é irreversível, porque não se consegue devolver as mercadorias porque elas são perecíveis. Perceberam? Tudo isso é analisado pelo magistrado aí, então, basicamente, no processo. Tá? E aí tem que levar em consideração a probabilidade e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E quando a gente fala em reversibilidade, obviamente, estamos falando do perigo de dano, porque diz respeito aí às tutelas antecipadas. Tá legal? Vou falar para vocês na próxima aula, mas eu já quero adiantar uma questãozinha aqui. Às vezes, a tutela provisória, ela pode aparentemente ser irreversível, mas você pode conseguir comprovar essa reversibilidade dela por meio de pagamento de dinheiro, tá? Por meio de uma caução. Ou seja, lembra aquele exemplo que nós demos na aula passada de um plano de saúde custear um procedimento cirúrgico? Pois bem, aparentemente é uma tutela irreversível, né? Porque o autor ingressa com uma ação pedindo para que seja pago determinado procedimento cirúrgico que ele alega que está contemplado pelo contrato realizado com a operadora do plano de saúde e a operadora do plano de saúde diz que aquilo não está previsto em contrato, né? Então, aparentemente, essa cirurgia ela é irreversível, né? Agora, perceba que o que o plano de saúde tem de dano é patrimonial, né? É custear essa cirurgia. Obviamente, se chegarmos ao final do processo e o autor tiver o seu pedido julgado improcedente, ele precisa retornar ao status quo, né? Ou seja, a reversibilidade. E como que a gente quebra essa reversibilidade em tutela provisória por meio de desse nosso pedido aqui, que nós estamos falando de um procedimento cirúrgico? O que o plano de saúde vai ter que ter de dano é o pagamento, né? É pagar essa cirurgia no início do processo, em tutela provisória. Vocês percebem que que nós conseguimos trazer essa medida para uma medida reversível porque ela somente é patrimonial? Ora, é só então ir lá e reembolsar, na verdade, o plano de saúde, que essa vira uma tutela reversível aí por meio de, por exemplo, uma caução, que a gente vai falar na próxima aula. Legal? Para fechar essa nossa parte, eu quero falar com vocês sobre a teoria da gangorra. Eu sei que está um pouquinho difícil de ver aqui, mas é teoria da gangorra. Olha só, teoria da gangorra, também chamada de balanceamento. Então, o professor Vanbier chama de balanceamento, o professor Leonardo Ferris chama de teoria da gangorra. Temos aí outros doutrinadores, como, por exemplo, o Pidio Donizetti, que ele não fala sobre especificamente uma nomenclatura, mas traz isso no seu livro.
que significa o quê? O que é essa teoria da gangorra? Olha só, eu vou ilustrar para vocês. Pensem em uma gangorra e pensem que esse meu pincel, ele é uma gangorra. Então, uma gangorra, qual que é o movimento que ela faz? Esse aqui, certo? Enquanto um sobe, o outro desce. Colocamos em uma das pontas a probabilidade do direito, o primeiro requisito. Colocamos na segunda ponta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso significa dizer que eu preciso, para esses dois requisitos, probabilidade e perigo de dano, risco ao resultado útil do processo, 100%, certo? Eu preciso atingir 100% com eles. Agora, eu não preciso que seja 50 probabilidade, 50 perigo. Eu posso ter, por exemplo, 20% de probabilidade e 80% de perigo. Assim como eu posso ter, por exemplo, 70% de probabilidade e 30% de perigo. Ou seja, existe um balanceamento, existe uma gangorra, que eu não preciso estar 50% em cada um. Significa que a soma dos dois requisitos precisa atingir 100%, mas eu não preciso necessariamente ter metade de cada um. Isso significa dizer que a probabilidade do meu direito pode ser muito elevada e pode pesar muito, ao passo que o meu perigo ele é pequeno, mas eu ainda tenho perigo, De outro lado, da mesma forma, eu posso ter um perigo com um peso muito grande, de 90%, certo? E somente 10% de probabilidade do meu direito. E aí, da mesma forma, é possível a concessão da tutela provisória de urgência, porque estaria aí contemplando os dois requisitos. Tá legal, pessoal? Então finalizamos aqui a nossa aula de número 5, falando sobre os requisitos da tutela provisória. Vejo vocês na próxima aula.